Estudos com a Bíblia aberta. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 12. Olá, gente interessada na palavra de Deus. Eu sou o Fernando Abraão e hoje nós vamos continuar com os nossos estudos com a Bíblia aberta. Na segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 inteiro. Vamos estudar? Seguindo a divisão proposta no primeiro vídeo dessa sessão, isto é, do estudo da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos o capítulo 1 dividido entre saudação e considerações de Paulo em relação aos Tessalonicenses, dizendo que eles não deveriam temer, pois a presente perseguição não era sinal do fim do mundo. Então ele divide isto em 3 seções menores, e nós vemos aí que Paulo dá graças a Deus e elogia aos Tessalonicenses. Ele fala sobre o futuro juízo de Deus sobre os ímpios e a presente esperança em Deus que os crentes devem ter. E por fim ele conclui com uma oração a Deus pela perseverança dos Tessalonicenses. Vamos estudar um pouco mais minuciosamente cada uma dessas partes. Quanto à saudação, eu sugiro que você que assiste esse vídeo volte à primeira série dos nossos estudos, aquele sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e veja os vídeos 1, Introdução, e 2, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Assistindo esses 2 vídeos, você terá a maior parte do conteúdo que eu exporia nesse slide. E aqui então eu só vou rememorar algumas coisas. Vamos à leitura do texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que destacar aqui e que já vimos naqueles outros vídeos. Primeiro, a respeito da dupla autoria da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Entretanto, esta aqui é a segunda epístola do apóstolo Paulo. Temos então dupla autoria. O autor inspirador é a palavra dele que é registrada. É toda a sua vontade. É aquilo que ele determinou que fosse registrado, do modo que ele determinou que fosse registrado. Entretanto, o autor humano em nada tem a sua liberdade usurpada. Ele é inspirado. Ele foi formado desde o seu nascimento para que tudo o que acontecesse em sua vida, e aconteceu na vida de Moisés, de Isaías, do apóstolo Paulo, dos evangelistas, enfim. Cada um dos autores inspirados teve toda a formação da sua vida indicando para que ele registrasse as Escrituras conforme a vontade de Deus, segundo o seu próprio estilo pessoal. É por isso que se verificam as palavras utilizadas, as maneiras de argumentar, as construções das ideias e das orações, para que se verifique a originalidade do texto, se identifique quem é o autor daquele texto. Então, o texto tem um autor humano, que registrou com a sua pena, segundo a inspiração divina, que é o autor eterno. Sobre a dupla autoria da Bíblia, trata desse aspecto. Também temos que ver algumas características da igreja militante. E aqui eu enfatizo a igreja dos Tessalonicenses. Ora, se a igreja ela tem um aspecto universal de todos os crentes de todos os lugares. Como ele está falando de uma igreja naquele tempo, naquele momento, ele trata da igreja militante, a igreja que está a serviço do Senhor agora, no tempo. Há o aspecto da igreja triunfante, na glória do Senhor, hoje espiritualmente, depois da volta do Senhor Jesus, física e espiritualmente, com seus corpos ressuscitados e com os corpos dos vivos transformados. Mas há também, então, além do aspecto militante da igreja que está sobre toda a terra, há também que se considerar que esta parte está localizada num certo lugar. É da igreja universal uma parte. Qual parte? A igreja dos Tessalonicenses.
Mas também tem que se verificar que na cidade de Tessalônica não havia somente a igreja. Então, quando a carta é enviada aos crentes de Tessalônica, ela não é enviada a todas as pessoas de Tessalônica. Do total de pessoas ali, um contingente creu em Cristo e tornou-se igreja. Então, a igreja dos Tessalonicenses é a igreja que faz parte da universalidade dos crentes, localizada numa cidade. E naquela cidade, ela também é parte da sua população. De modo que essa igreja tem uma identidade própria, características da igreja militante. Sobre a graça de Deus e seu efeito nos redimidos. A paz. Observa, por favor, o que diz o texto no versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É porque Deus nos dá a sua graça em Cristo Jesus que nós passamos a ter paz com Ele. A paz é um efeito da graça, é um resultado da aplicação da graça. Logo você verificará nas Escrituras que a sequência é esta: graça e paz. A graça de Deus sobre a vida do redimido, que passa a gozar de paz com Deus. O texto vai nos mostrar que eles não tinham paz diante da população de Tessalônica que os perseguia. É a paz com Deus, enfatizada aqui como fruto da graça. Mas há algo novo aqui. Sobre a nossa adoção da parte de Deus. No versículo 1 é dito assim: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Na primeira epístola, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aqui em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. O nosso aí, então, nos traz uma ideia nova nessa introdução. As demais três ideias estão presentes no prefácio e saudação da primeira epístola. Agora aqui nós temos algo novo. E o que há de novo aqui é a consideração de que os crentes em Tessalônica são filhos de Deus pela mediação de Cristo. Você deve se lembrar, se você acompanhou a primeira série de estudos da primeira carta, que isto está lá na primeira carta, no capítulo 1, versos 2 a 4. Eles são filhos de Deus, foram adotados por Deus. Aqui ele já leva isto para o prefácio e saudação sobre a nossa adoção por Deus em Cristo Jesus. Somos feitos seus filhos, à maneira como está registrado por João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versos 12 e 13. Se quiser, confira lá agora. Avançando pela carta, nós vamos verificar agora os versículos 3 a 12, começando pelos primeiros três desse bloco, versos 3 a 5. Vamos à leitura. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, até o ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Então ele começa a tratar dessa seção grande que compõe o primeiro capítulo da sua carta, esse trecho que vai do verso 3 até o verso 12, e nesses três primeiros versos ele vai manifestar a sua gratidão a Deus, vai elogiar os Tessalonicenses. Vejamos qual é o conteúdo disso com um pouco mais de detalhe. Primeiro ele vai dizer que é justo dar graças a Deus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. É importante observar isso. Veja, é justo dar graças a Deus, porque devemos a Ele a redenção das nossas vidas. Não darmos graças a Deus por termos sido redimidos é um gesto de ingratidão. Sim, e quando nós damos graças pela salvação de outros, também manifestamos, ó Deus, só são salvos
porque o Senhor agiu sobre eles. O primeiro aspecto a verificar aqui é sobre a justiça da gratidão. É justo dar graças a Deus. Irmãos, versículo 3. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Aquele que se identifica como redimido em Cristo Jesus. Aquele que vê outros redimidos ao seu redor. E ainda outros, ainda que à distância, redimidos pelo mesmo Senhor Jesus. Cumpre a cada um destes a gratidão na presença de Deus. Por quê? Porque somente por sua graça pudemos ser salvos. É justo agradecermos ao Senhor. Ele então dá alguns motivos específicos, e ele começa então a falar isso no meio do versículo 3. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Perceberam que os dois estão crescendo? Olha lá. A fé é crescente, pois a vossa fé cresce sobremaneira. É um grande crescimento. Mas não é só a fé que cresce, o amor também. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros, veja como ele repete a ideia, é mútuo e é de uns para com os outros, vai aumentando. O amor é crescente. Então, motivos específicos para a justiça da gratidão diante de Deus. Fé crescente, amor crescente. O que mais? Firmeza na fé. Veja o versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Constância e fé é essa firmeza na fé. Ele está sofrendo, mas ele está perseverando, está se mantendo em firmeza na sua fé, na sua confiança no seu Redentor, na mediação de Jesus. E que mais? A aprovação dos Tessalonicenses sob provação. Ele continua dizendo: à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja, eles estão mantendo a sua confiança, a sua constante fé no Senhor debaixo de problemas, de inquietações. Será que amanhã nós vamos acordar e vamos encontrar na porta da nossa casa gente violenta querendo nos agredir? Será que amanhã os meus queridos familiares sofrerão por serem apertados por essas pessoas? Ou sofrerão por eu ser apertado por essas pessoas? Será que amanhã nós vamos ser mortos? Não é só um momento da provação, há todo um caminho de tortura, de produção de ansiedade nos crentes. Mas eles, nisso tudo, perseveravam. Senhor, não me importo amanhã. Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar da minha família, vai cuidar da minha vida, segundo o teu propósito. Senhor, eu descanso nas tuas mãos. Constância e fé sob provação. Ele continua. Prosseguindo pelo capítulo 1, vamos verificar agora os versos 5 a 10. Acompanhe a leitura. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vejamos isso no próximo slide. Primeiro, no versículo 6, percebemos a expressão em português, se de fato. Agora observa, por favor.
Versículo 5: Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Se de fato é justo, essa tradução poderia ser diferente. E eu trago para você aqui, no número 1 da nossa tela, se de fato a tradução literal de Young, um autor antigo que fez tradução literal da Bíblia para o inglês, traz, e eu verto para o português, uma vez que, ao invés de se de fato, uma vez que. E o Webster, um outro tradutor, dicionarista, traduziu como sabendo que, isso para o inglês, sabendo que, ou vendo que. Desse modo, ao invés de um condicional, se de fato, o texto indicaria um paralelo entre as duas ações divinas. O Senhor age assim com vocês que redimiu e age desta maneira com aqueles que ele não redimiu. Age assim com vocês que são atribulados e age daquela outra maneira com os que vos atribulam. Por isso nós podemos ver aqui essas letras A, B e C. Na letra A, quanto ao versículo 5, ele está orando em favor da força e do crescimento na fé e no amor sobre estas pessoas crentes que estavam sendo provadas. No versículo 6, ele diz que o Senhor trará tribulação aos que maltratam os cristãos. E no versículo 7, ele volta a falar sobre os redimidos, sobre os quais o Senhor aplica alívio. Leio novamente o verso 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Alívio quando ele vier buscar os redimidos. Ainda adiante, podemos continuar vendo quando do céu se manifestar. Isso está na parte B do versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Assim nós vimos que Paulo caracteriza a volta do Senhor Jesus, dá mais detalhes a respeito de como será esta volta, as suas condições, as suas características. Vejamos. O Senhor Jesus virá do céu. Isso nos traz à memória o capítulo 1 do livro de Atos, quando o Senhor, ascendendo ao céu, tinha os seus discípulos olhando para o alto, e então eles veem dois varões vestidos de branco que lhes dizem: Homens, por que vocês estão olhando para o céu? O Senhor Jesus voltará de lá à maneira como subiu. Subiu? Voltará. Paulo então repete a mesma ideia. Jesus virá do céu, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Ele virá com os anjos do seu poder. O Senhor Jesus fala sobre isso no capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor virá com os seus anjos e muita glória. Paulo repete isto aqui. Ele virá com os anjos do seu poder. Agora nós saltamos para o versículo 10. Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Isto é, nós, os redimidos pelo Senhor Jesus, somos glória do Senhor Jesus, o único que foi apto diante do Todo-Poderoso Deus para redimir um povo, para ser feito à sua semelhança e honrar a Deus com sua santidade. Nós, os redimidos, somos glória de Cristo. Mas observa que o verso 10 continua e diz: e ser admirado em todos os que creram. Ele está falando que nós, que agora vivemos em Cristo, e muito mais no dia em que Ele voltar para nos buscar, somos pessoas que manifestam o Senhor Jesus em nossas vidas. Hoje, Cristo é desenvolvido em minha vida, assim como na sua, que crê. Nós, cristãos, manifestamos a Cristo. Ele é admirado em nós e o será plenamente quando nos transformar à sua imagem e semelhança em toda a redenção e incorruptibilidade que nos concederá
na sua volta. Virá para ser admirado em todos os que creram, na imagem de Cristo completa, conforme Romanos capítulo 8, versos 28 e 29. Mas também diz que o Senhor virá com chama de fogo. E quando tem fogo na Escritura, tem juízo. Ele virá com chama de fogo, versículo 8, em chama de fogo. Observa, o versículo 8 continua dizendo: tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele fará vingança, fogo, juízo, vingança contra os ignorantes, os que não conhecem a Deus, e contra os desobedientes, os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, isto é, os que não se submetem à sua graça, não reconhecem a própria necessidade de perdão, não se arrependem das suas faltas, andam ingratos diante de Deus. Jesus Cristo nada tem a ver comigo, eu não o reconheço como Deus, que dizer como Redentor. Esta desobediência será vingada na volta do Senhor Jesus com chama de fogo. Ainda mais, o versículo 9 dirá: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. E aqui nós precisamos observar com mais cuidado. Há autores na história da teologia, na história do cristianismo, que chegaram a afirmar, por causa deste verso, que não haverá inferno, não haverá lugar de punição. É curioso dizer isso, porque eles o fazem a partir da palavra destruição, que é uma possibilidade de tradução. Destruição também pode ser traduzida por morte, por punição, por ruína. E a ideia de eternidade quer dizer que é perpétua, porque ela tem começo, só não tem fim. Apenas Deus não tem começo nem fim. Todas as obras de Deus têm começo nele, ele faz as obras. E a partir de então é que elas passam a existir. Esta é a criação. E a criação, então, tem começo, mas não terá fim. É perpétua. Portanto, nós poderíamos dizer que eles serão penalizados, os incrédulos, perpetuamente. Com quê? Com a morte. A morte na presença de Deus. Não com a destruição, isto é, não serão fulminados, não desaparecerão. Eles continuarão na presença de Deus, já veremos, apartados da sua glória, apartados da sua graça, apartados da luz da sua face, mas debaixo da sua justiça, do fogo da vingança, e isto perpetuamente. Isso quer dizer que serão banidos da face da glória do poder de Deus. E nós podemos ver isto aqui também no versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, estarão lá no lago de fogo, como se vê em Apocalipse capítulo 20, ao lado do diabo, dos seus anjos, todos aqueles que não creram no Redentor, que foram então ignorantes quanto a Deus e desobedientes quanto ao Evangelho, serão banidos da face e da glória do poder de Deus. Indo para a parte final deste capítulo 1, nós vemos nos versos 11 e 12 o apóstolo Paulo e seus companheiros missionários intercedendo diante de Deus pela perseverança dos tessalonicenses. Vejamos. Ele vai dizer no versículo 11: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, por isso, isto é, pela manutenção de vocês. Versículo 5. Isto é, pelo crescimento de vocês. Versículos 3 e 4. Por isso, para que vocês, perseverando e crescendo em Cristo. Versículos 4, 5 e depois o 7.
sejam dignos do seu chamado. Perceba, por favor, que ele vai falar dessa dignidade aqui a certa altura do versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. E ele vai voltar a mencionar isso no versículo 11, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Isto é, sejam dignos do seu chamado, mantidos, crescendo, perseverando em Cristo Jesus. E assim, essas pessoas crentes, nós cristãos, cumpramos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eles, Tessalonicenses, sobre as suas próprias vidas, nós sobre as nossas. Qual o propósito de Deus sobre nós? Final do versículo 11. E cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Efésios 2:10. Nós somos feitos para as boas obras em Cristo Jesus. Nós somos feitos para a bondade que glorifica a Deus. Essa bondade são as obras da fé. Aquilo que nós costumamos dizer, não obras para sermos salvos, mas obras porque fomos salvos. O propósito de Deus é que nós vivamos em bondade e façamos obras de fé. E com isso nós glorifiquemos a Cristo. Versículo 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Observa que isso é muito parecido com o que a gente viu há pouco, quanto à glória do Senhor em nós e nós glorificados no próprio Senhor. Veja o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. E o 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e nós sejamos glorificados nele. Termina o 12 dizendo, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Cristo é glorificado em nós, porque nos redimiu. Cristo é glorificado em nós, porque nós passamos a viver segundo o seu propósito, em bondade, em obras de fé, em perseverança sob tribulação, vivendo e sendo mantidos até o dia de Cristo, ainda que sofrendo, ainda que tendo dificuldades para nos mantermos no caminho. Isso glorifica o Senhor. Mas o Senhor também nos glorifica nele. O final do versículo 12 repete isso. E vós nele. Nós somos glorificados nele. Por quê? Porque é maravilhoso podermos ser salvos. É maravilhoso sermos libertos do fogo e da vingança do Senhor sobre os ignorantes e sobre os desobedientes. Nós fomos separados desses. Nós fomos chamados para fora destes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Estudos com a Bíblia aberta. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Assista de novo. Pare naqueles momentos em que você precisar tomar notas. Aprenda sobre este capítulo. Nós, cristãos, somos atribulados. Glória a Deus por isso. Ele nos santifica. Ele desenvolve em nós a imagem de Cristo. Ele nos guarda para si até aquele dia. E que em nossas vidas o Senhor seja glorificado, seja exaltado, e o seu nome seja anunciado enquanto estamos aqui, até que ele venha nos buscar. Estudos com a Bíblia aberta. Até breve, se Deus quiser.